O transporte coletivo é usado diariamente por centenas de pessoas em toda a macro-região. O serviço, que custa caro, é alvo constante de queixas dos usuários. São problemas que vão desde o horário do itinerário até as condições dos veículos. Além disso, há também a questão das polêmicas licitações, que quase sempre são vencidas pelos mesmos grupos que exploram o setor durante décadas. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, hoje com um time de advogados. Em Ribeirão Preto está Ademar Padrão, em São Carlos, Joner Neri e em Franca, Patrícia Marquezin ou Marquezin. Começamos aqui por Ribeirão Preto com o doutor Ademar Padrão. Doutor, acho que a gente fica se fazendo uma pergunta, principalmente aquele que usa o transporte coletivo. Afinal de contas, o que acontece que nós temos sempre o descumprimento de leis e as dificuldades para se fazer uma nova licitação em Ribeirão Preto? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor Roberto. Mais uma vez eu agradeço o convite. Eu inicio complementando a sua fala no seguinte sentido. Não é só o usuário, aquele que realmente paga, que é afetado por o que está acontecendo na nossa macro-região, em especial em Ribeirão Preto, pela nova legislação 12.587 de 2012, e isso aconteceu em São Carlos, o que eu vou dizer, mas pela nova legislação, hoje todos pagamos a conta do valor que é, no caso, tarifário do ônibus, e também sofremos as mazelas da má administração do trânsito, que tem a ver com a questão do transporte público. Então, na minha maneira de ver, professor Roberto, é uma questão política. Eu acho que os políticos atuais não absolveram aquele recado do ano de 2013, que o problema não era só 20 centavos. E, ao mesmo tempo, eles não estão se apercebendo que o que acontece é que o eleitor atual, de 2018 principalmente, ele não tem mais aquele vínculo direto e inexcusável com o seu candidato. Ninguém mais tem aí um partido ou um candidato que seja de estimação. Então, na verdade, a questão da legislação está sendo deixada de lado por conta dessa questão política que eu coloquei e porque é realmente, de fato, um modal difícil de se trabalhar, não é fácil de lidar com o transporte público, mas é possível melhorar. E se a administração pública ela mantém na linha de trabalho aquelas empresas que já estão acostumadas, habituadas, ela ao mesmo tempo se abstém de poder, de dever inclusive atender aquela obrigação que eu disse no caso do trânsito, porque o prestador de serviço do transporte, ele cuida do transporte. As questões de trânsito é o município. Então o município fecha o olho para a questão do transporte e em contrapartida tem das empresas de ônibus também o olho fechado em relação às questões do trânsito. Quem paga essa conta no final somos nós. Lembro de novo, todos, não é mais apenas o usuário, porque a legislação atual, da qual se vale muito as prefeituras, permite o subsídio da tarifa e da despesa, como aconteceu em São Carlos, que inclusive acabou pagando, segundo o Ministério Público está apurando, R$800 mil de contas da empresa que lá presta o serviço, ao passo que, na verdade, a Câmara Municipal, no fevereiro do ano passado, destinou R$2 milhões para poder manter o trabalho que já estava com um problema na renovação. Então, nós vejamos que o problema jurídico, ele de fato existe, mas ele nasce de um problema político. E nós, como cidadão, devemos nos mobilizar para tentar exigir, como está sendo exigido, a melhoria qualitativa e quantitativa. O senhor falou bastante de São Carlos. Deixa eu ir a São Carlos agora conversar com o Joner Neri. Então, uma coisa aqui que a gente gostaria de entender. Dificuldades também para a licitação aí em São Carlos. Nos últimos 3 anos, erros nos textos evitaram esse trabalho de renovação. Tem alguma explicação? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, eu diria que a incompetência administrativa, né, dos gestores do município de São Carlos. Até mesmo no início da atual administração foi-se falado pelo secretário de Trânsito que a licitação era simples, era fácil, que poderia ser realizada até mesmo num papel de pão, o que de fato não procede, não é a realidade. Tanto que faltaram requisitos básicos exigidos pelo Tribunal de Contas, o que foi aí o empecilho que até o momento não saiu não saiu uma licitação a ponto aí de não ser impugnada. Esse vem sendo o problema de São Carlos. Há, sim, um descumprimento, inclusive da Constituição Federal, no artigo 6º, que é um direito social,
o transporte público, né? O artigo 30, inciso 5º também, que diz que compete ao município zelar pelo transporte público, o que de fato não vem ocorrendo, o que acaba até mesmo esbarrando o prefeito esbarra no decreto 201 de 1967, até mesmo existe ação civil pública contra o prefeito de São Carlos, contra o secretário de trânsito, por conta dessas falhas, dessa falta de gerência na nossa cidade, o que sem sombra de dúvida prejudica a população, o usuário, e quem acaba pagando somos todos nós, cidadãos de São Carlos. Eu ia, Franca, agora conversar com a advogada Patrícia Marquezin. Patrícia, para a gente também se localizar, tem problemas aí com prorrogação de contrato, com problemas de 2009. Me explique, por favor, o que está acontecendo em Franca. Boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui em Franca, nós estamos aí na iminência de ter a prorrogação desse contrato ou de ter o rompimento e a abertura de novas empresas para entrar na concorrência. Temos uma situação muito estranha, porque a maioria da população é contra essa prorrogação desse contrato, a maioria da população está insatisfeita e na eminência, na boca, nos 45 minutos do último tempo, nos segundos finais, vem com a prorrogação e várias propostas de melhora. Considerando que nós estamos aí com a empresa há vários anos, eu acho que algumas dessas propostas ou algumas dessas melhorias já poderiam e deveriam ter sido feitas para que a população não estivesse tão insatisfeita. E nós temos aqui uma situação estranha, porque não se abre a concorrência ou a participação para outras empresas e a discussão acaba sendo aberta nos últimos minutos. Então é uma situação bastante estranha. Volto a Ribeirão Preto, doutor Ademar Padrão. Acho que nós estamos tentando descobrir, doutor, e o senhor pode nos ajudar, por favor? Afinal de contas, o que é que trava, não deixa avançar a licitação por um transporte coletivo de qualidade? Não só o problema técnico, não só o problema administrativo, mas muito do problema político. Quem é que pode ajudar? Ministério Público, Câmara de Vereadores, a participação de todos nós que usamos o transporte coletivo. O que a gente tem que fazer? Professor Roberto, nesse sentido, eu vou colocar aqui mais um elemento que eu deixei na minha primeira fala. Quando falamos realmente das mazelas e da desídia do Poder Executivo em todas as cidades das quais estamos falando, temos que lembrar que as câmaras municipais também, elas agem de uma maneira que elas são coniventes com o problema. Porque, vamos dar o exemplo de Ribeirão Preto, falamos tanto do transporte público aqui, várias medidas, alguns vereadores são mais contundentes, mas na verdade sempre chovendo no molhado, porque a Câmara Municipal não exerce o seu papel, inclusive preventivo. Por exemplo, que foi falado agora na questão de Franca, com a empresa São José. Ora, vai esperar o último momento para poder fazer, preparar um edital para fazer uma renovação de um contrato? Quer dizer, isso administrativamente é totalmente incompatível. Por exemplo, eu, como indivíduo, eu posso deixar de comprar o meu botijão de gás, se acabar eu chamo outro. Agora, na questão do serviço público, isso não existe. Existe o princípio da continuidade, da efetividade. Então, quer dizer, o que acontece realmente nesse tipo de mazela é um caso, sim, de Ministério Público e de uma ação mais contundente, embora, lembro de novo, estamos falando de um serviço essencial que é muito de difícil trabalho, ele é trabalhoso e é de difícil solução, mas existe outra solução. Agora, se o Poder Público começa a não mais licitar, como está acontecendo no caso aí de São Carlos, de Franca, e tem uma tendência de São Carlos, se ele evita a licitação, ele não quer uma renovação, ele não quer uma novidade, realmente, então, ou o Ministério Público ou a própria população diretamente exercendo o seu direito cidadão e pedindo que seja feito, na verdade, o cumprimento da lei, a Lei 2.587 de 2012, que eu disse que já se vale alguns municípios na questão do subsídio, né, no artigo 5º, inciso 4º, exige a efetividade, a eficácia, a eficiência, e isso a gente percebe que em todos os lugares não acontece. É uma questão de justiça e é uma questão de cidadania, para que não aconteça uma questão de polícia. Deixa eu voltar agora até São Carlos, conversar com o advogado Joner Neri. É verdade que a prefeitura teve uma
gerenciou, né, gerenciamento do transporte coletivo, porque também não tinha empresa para tocar, rolo de novo na licitação, enfim. Essa interferência ajudou, atrapalhou ou só foi um pouquinho de fumaça para ajudar a situação? Atrapalhou, sem sombra de dúvidas. No momento da intervenção, né, em janeiro de 2018, da Prefeitura de São Carlos, injetou-se, né, a Câmara aprovou R$2 milhões para ser investido na empresa. Durante a administração da Prefeitura, houve ônibus quebrados, não foram aí reparados, chegou ao ponto até mesmo do combustível acabar, né, a pane seca, a população ficou a pé, descumpriu a ordem judicial, que era para se ter pelo menos 104 ônibus rodando na cidade de São Carlos, chegou-se ao ponto de ter apenas 15 ônibus num dia. A população, houve relatos ainda de trabalhadores que perderam o emprego por deixarem de ir trabalhar, tudo por conta da Prefeitura Municipal. E o mais grave, durante a administração da Prefeitura de São Carlos, desapareceu cerca de R$57 mil dos cofres públicos, porque a Prefeitura nem mesmo teve o trabalho de possuir uma conta própria para administrar esse dinheiro. Ou seja, também é caso de investigação no Ministério Público, pois esses R$57 mil está desaparecido. Inclusive, foi feito um boletim de ocorrência pelo próprio secretário municipal da Fazenda, que solicitou a abertura de sindicância pelo prefeito municipal. No entanto, até o momento, está em andamento essa investigação e a população não sabe ainda se esse valor vai retornar para os cofres públicos ou não. Então, foi um verdadeiro desastre essa intervenção realizada pela Prefeitura de São Carlos no transporte público. Tanto que, posteriormente, se reconheceu o erro e a empresa novamente passou a ser administrada pelos seus proprietários, pelos seus gestores. Joia Franca, agora, Patrícia Marquezin, advogada. A situação também no transporte em Franca, uma empresa que está há anos, décadas, enfim. O Ministério Público não pode ser acionado para tentar outras explicações e para também interferir no processo, porque é muito tempo, uma única empresa, os preços sobem e a qualidade desce. Qual que é a possibilidade do Ministério Público nisso daí? O Ministério Público, ele sempre pode atuar no interesse, na defesa da aplicação da lei e da população. Então, nesse caso, a atuação do Ministério Público se faz necessária, ela é possível. Porque aqui em Franca nós temos uma situação bastante estranha. Como eu disse anteriormente, eu nem vou falar das questões legais, citar as leis novamente, que elas já foram citadas, mas deixou para se pensar nisso na última hora. Nós estamos falando da renovação de um contrato que teve cláusulas firmadas em 2009. Temos uma situação que, para renovar esse contrato, não conseguiria mudar muita coisa. E, eventualmente, já está na margem da insatisfação total. Para conseguir fazer alguma exigência, caso o contrato não fosse cumprido, teria que vir acionar a lei, discutir isso legalmente, e isso não faz bem para a população, isso causa um desgaste, uma demora na solução dos fatos, e hoje a insatisfação da população é eminente. Então, a renovação de um contrato firmado há 10 anos atrás, a não abertura da licitação, a não abertura da concorrência pública, a falta de tempo para abrir um estudo, um debate sobre o assunto, ele é altamente danoso, tanto aos cofres públicos quanto à população. E, nesse caso, cabe sim a atuação da população, dos vereadores e do Ministério Público. O Ministério Público não é provocado, então, para ter uma atuação direta, ou ele precisa ser provocado para isso? O Ministério Público ele pode atuar disso na defesa da população, na fiscalização da aplicação da lei. Ou ele pode ser acionado pela população, pelos cidadãos, através de um pedido de providência ou um pedido de ação civil pública. Então, ele pode ser provocado, sim, basta provocar ou atuar de ofício. Muito bem. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube os advogados Ademar Padrão, em Ribeirão Preto, em São Carlos, Joner Neri e em Franca, Patrícia Marquezin. Ô Feto, nós ouvimos atentamente várias explicações a respeito do transporte coletivo, da licitação, da falta de qualidade, do ônibus ruim, do preço grande, alto e assim por diante. Agora, eu queria entender por que é
tão difícil licitação para mudar o transporte coletivo? O que é que emperra? É lobby? É falta de visão política? O que é? Roberto, mais do que problema jurídico, é um problema de decisão política e de coragem política. Coragem política. O que é coragem? É o planejamento estratégico do medo, que é um sentimento natural, mas e nos faz seres humanos normais. Todo ser humano normal tem medo, mas é a matéria-prima com que se faz também alguma coisa acovardada. O Brasil não tem problemas específicos e novos. Ele só tem soluções adiadas. As soluções vão se arrastando e não acaba se resolvendo o problema que perdura. No popular, empurrar com a barriga. Fica empurrando com a barriga. Mas a literatura, como sempre, ilumina a ciência política e a ciência jurídica. Ela diz de maneira clara, no Conde de Lampedusa, no Gato Pardo, quando ele diz assim, é preciso mudar para ficar tudo do jeito que está. E o Brasil é rigorosamente uma sequência disso. Mas o caso do transporte coletivo, que é âmbito entendido dentro da parte de transporte e um item fundamental da logística, ele é parte fundamental de um plano diretor que precisa começar a ser regional na medida em que se implementa o que nós chamamos de região metropolitana. A região metropolitana, de cada cidade mais importante da microrregião, digamos Franca, Sertãozinho, Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, as mais populosas, digamos assim, Barretos, tem uma microrregião que deve começar a estabelecer também, no espírito da região metropolitana, soluções compartilhadas. Qual é o objetivo de se estabelecer soluções compartilhadas? O objetivo, primeiro, é reduzir custo. Reduzir custo, do ponto de vista de transporte coletivo, é acelerar um pouco a velocidade média dos ônibus para todos. E aí vem o segundo ponto, esgotada a explicação no âmbito da região metropolitana. O segundo é que nós lembramos da grande estadista britânica, Margaret Thatcher, quando ela diz claramente, não há mais sociedade, só indivíduos. O egoísmo é natural do ser humano, o egoísmo. Mas já o individualismo é uma cultura. E o automóvel particular se insere exatamente no âmbito dessa cultura, o automóvel. O automóvel, muitas vezes, não é uma opção, é falta de opção, exatamente por falta de opção. Nas cidades mais desenvolvidas do mundo e mais civilizadas, não é o pobre que tem automóvel, é o rico que anda de coletivo e de metrô. Ele anda porque prefere, ele economiza tempo, dinheiro, mas fundamentalmente chega mais rápido e ganha tempo, inclusive, no âmbito da profissão. Isso é muito difícil de se colocar na cabeça das pessoas. E a começar tendo a necessidade de se ver também o terceiro aspecto, que é no âmbito nacional. Nós vimos, em primeiro lugar, a necessidade de inserir o planejamento regional na medida em que se constrói gradativamente a região metropolitana. Por exemplo, uma cidade próxima de Ribeirão Preto, Serrana. Ela teria um transporte coletivo integrado. Não um transporte coletivo em Serrana, outro transporte coletivo em Ribeirão, um em Sertãozinho, outro em Cravinhos, não, um transporte que vai construindo o espírito da região metropolitana, cujo objetivo é reduzir custos obtidos através do estabelecimento de soluções compartilhadas. Isso precisa de decisão política, em primeiro lugar. Agora, no âmbito nacional, nós temos que considerar que nossa República, há muito tempo, desde o início, é carente e tem déficit de soluções republicanas. Nós não gostamos de transparência.
Aos poucos estão começando a mostrar a transparência. O striptease de uma administração pública. O que acontece quando se decide uma tarifa, a decisão de uma tarifa, Roberto, ela representa o seguinte, a empresa apresenta uma planilha. Então, nós temos direito aqui na Clube de chegar o empresário e apresentar uma tarifa para aumentar o salário conforme nós queremos e conforme a inflação. E o empresário tem direito de chegar no anunciante e apresentar uma tarifa. Mas isso não existe. Então, essa tarifa é uma maneira mais ou menos absurda de esconder uma realidade que é o seguinte: falta uma concorrência legítima, a licitação chamando empresas para concorrência, ou então nós temos um oligopólio. O que é oligo? Oligo em grego é uma palavra que quer dizer pouco. Oligopólio. Poucos disputam e abre, portanto, para um cartel, que é tão nocivo quanto um monopólio. Às vezes você tem isso numa realidade, ou sob a forma de monopólio, sempre como vítima o consumidor de serviços públicos, ou um cartel, que chega às vezes uma caricatura do monopólio, mas que chega a ser pior. Então, Roberto, e a república e democracia? A democracia é um regime que permite a qualquer um tarefa que não pode ser de qualquer um. E aí aparece a necessidade do verdadeiro líder. A líder de pessoa, essa é uma carência absoluta, e o mais difícil de todos, líderes de projetos, que não são de pessoas, mas os projetos em que o líder mostra à população a necessidade de fazer a alteração com a devida celeridade. Quanto mais se demora, se joga para o futuro problemas que podem ser resolvidos no presente. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu agradeço a colaboração, Roberto. Bom domingo para você. Você também, muito obrigado. Viu?